Olá senhores, como estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou analisar o rebranding da Tirolês e eu fiz um post no meu LinkedIn analisando os principais pontos da mudança e dando ali um parecer positivo, né, de que evoluiu sem destruir. Só que aí as pessoas começaram a comentar e trazer nos comentários, revelar algumas críticas severas que elas tinham em relação a um ponto específico desse rebranding, que é relacionado a um erro que muitos designers de marca cometem com frequência, e quanto mais talentoso, maior é a chance de que ele vai cometer esse erro e não vai perceber. Então, se você quiser saber que erro é esse e acompanhar toda a análise aqui desse caso da Tirolês, que parecia simples no começo, mas talvez não seja tão simples, eu te convido a assistir esse vídeo aqui até o final. Se você não me conhece, eu sou Cadu Lombardi, sou designer de marcas e nesse canal aqui eu comento, analiso vários tipos de marcas, de rebrandings, de redesigns. E se você gosta desse assunto, eu já te convido a fazer parte do seleto grupo dos primeiros 100 inscritos aqui do canal. Então clica aqui embaixo, se inscreve, deixa um like nesse vídeo e bora lá para análise. Então o caminho que eu pretendo fazer nesse vídeo aqui é começar dando um contexto, um breve contexto sobre a marca, né, para a gente saber do que a gente está falando. Depois eu vou olhar como a marca era e como ela ficou, né, para tentar entender os objetivos, a motivação por trás da mudança. E depois eu vou puxar os comentários, as críticas que o público fez lá naquele post do LinkedIn. Teve quase 90 comentários. E por último a gente vai ter condições de concluir se o redesign foi para melhor, se foi para pior e qual a grande lição que a gente pode tirar disso para a gente levar para a prática dos nossos projetos. E antes de ir propriamente para a análise da marca, do logotipo, que é o que eu vou focar aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui no site deles, principalmente nessa parte aqui da história. E é uma empresa antiga, né? A gente analisou recentemente a Chiquinho Sorvetes, que é mais ou menos da mesma época, né? E é uma empresa da cidade de Tiros, Minas Gerais, empresa de queijos, né, tradicional. E aqui nesses textos eles vão falar basicamente de como eles foram desenvolvendo um mix de produtos deles bem completo e como isso foi se estabilizando e crescendo. E fica claro que existe uma preocupação grande com a qualidade e que eles são realmente focados, especializados em queijos. Isso é bem importante. Por quê? Porque foi se construindo ao longo desses 45 anos uma tradição em relação à fabricação e também a relação do consumidor com a própria marca. Então aqui basicamente eles comentam a mesma abordagem nos anos 2000 de expansão da linha de produtos sem perder a qualidade. Daí em 2025, reposicionamos a nossa marca e modernizamos as embalagens, reforçando a tradição e a qualidade que fazem parte do DNA, evoluímos para continuar, blá blá blá. Eles chamam de reposicionamento, alguns lugares falam de rebranding, né? Pelo que eu li por aí, não tem tanta uma mudança assim de estratégia, uma mudança de gestão ou uma mudança de objetivos muito grande para justificar um reposicionamento. Então acho que está mais para um redesign, porque as mudanças foram basicamente na identidade visual, na comunicação. Então aqui a gente tem o histórico de marcas, né? A gente tem ali em 81 uma marca tipográfica, né, com fundo, não tinha símbolo, e depois foi introduzido aqui em 90 o personagem. Ele não funcionava nesse momento aqui como símbolo, porque ele não estava propriamente no logotipo, né? Nas embalagens fica claro isso, as embalagens redondas, que ele fica no centro, né? Seria um elemento figurativo, um mascote, seria o termo. E aí a gente vê que daqui para cá teve também uma evolução da tipografia, né? Introduzindo essa característica do T e do Z serem maiores e essa curvatura, que acredito que se justificava por seguir o formato ali do produto, né, o queijo redondo. Tá? Então foi uma solução interessante. A gente vê que o estilo do personagem ele era uma ilustração mais iconográfica, né, não tanto uma ilustração estilizada, o que não era ruim. E aí em 2001 teve uma mudança já maior. Então as três primeiras foram as maiores mudanças. De 81 para 90 foi introduzido o personagem, mudou a tipografia. E em 2001 o personagem começa
começa a aparecer lado a lado com o logo, ainda não ocupando um lugar de símbolo, mas ele ganhou a estilização, né? Então a gente vê que ele virou um estilo ilustrado, meio um estilo clássico, um estilo quadrinhos anos 40, anos 50, tinha muito esse estilo aqui de personagem. E era ali a figura do tirolês, né? Foi uma brincadeira que eles fizeram. O nome tirolês vem da cidade de Tiros, né? Em Minas, não da região de Tirol, na Áustria. Mas eles pegaram a estética lá do cara da região de Tirol e colocaram aqui no senhorzinho, né? A roupa que ele veste, e ele segura um queijo. Ele segura um queijo e abaixo do nome tirolês está escrito queijos também, né? Então a gente vê que isso foi uma necessidade ali de deixar mais claro que se tratava de queijo. E em 2010, o personagem passou a integrar a marca. Ele não é um elemento separado, agora ele está dentro. Acredito que isso fortaleceu, né? Isso ajudou, isso melhorou o funcionamento. E aí, essa versão de 2010, ela adquiriu essa cara que a gente vê até hoje. Então a gente tem ali a faixa contendo o nome tirolês, agora foi realmente desenhada como se fosse uma faixa, o que é interessante, porque é bem utilizado em marcas que vão passar uma ideia de tradicional. E aí a gente ainda tem queijos, né? A gente ainda tem o mascote segurando um queijo, a gente tem queijos escritos de baixo, né? Já deixou de ser, na minha visão, uma marca amadora. Já deu um salto resolvendo alguns problemas importantes. E aí, olhando ali para 2016, a gente vê que também manteve um pouco a estrutura e simplificou, começou uma simplificação. Então até aqui a gente estava acrescentando coisas e mexendo na relação entre esses elementos, entre o personagem, entre o nome, entre o subtítulo, né, o denominador queijos. Então em 2016 a marca já deve ter alcançado um posicionamento interessante a ponto de poder tirar tanto o queijo da mão do senhorzinho, quanto tirar a palavra queijos de baixo do nome. Então ali houve uma simplificação, a faixa simplificou um pouco, o estilo, apesar de ter se tornado um desenho mais bem trabalhado, com mais detalhes, com mais luz e sombra, ainda continua sendo um estilo 2D, e a gente vê uma boa consistência na evolução desde o princípio. Pelo menos o que ficou do começo foram as cores, né? E o fato de ser um logotipo com fundo, que é bastante comum no segmento de alimentos. E a gente viu um enriquecimento com a introdução do personagem, com a introdução da faixa e com a junção de todos esses elementos, né? Então foi uma evolução bem orgânica, bem interessante de se analisar. Para não me alongar muito nesse contexto aqui, o que isso me diz? Não parece que a marca tinha motivos gráficos para mudar. Claro, a marca tinha problemas aqui, eu vou comentar um pouco deles na sequência, mas não tinha nada assim muito grave para dizer que teria que ter uma mudança de qualquer maneira. Então provavelmente eu acredito que nesse caso teve demandas além do design, mudanças em marcas de concorrentes, né? A gente vê recentemente aí a Danúbio fez uma atualização de marca, a Poleng fez também, e é um segmento bastante concorrido esse que tem a ver com queijo, com laticínios. São muitas marcas e muitas delas estão mexendo na marca. Também tem o surgimento de novas marcas, principalmente com o aumento dos preços, acaba gerando espaço para surgirem novas marcas que vão ganhar espaço em relação às marcas mais, entre aspas, pesadas que já estão competindo. Então isso tudo acaba gerando uma pressão dentro da empresa, dentro da diretoria, para mudar, para sinalizar alguma coisa para o mercado de que a marca não está parada, de que a marca está lançando produtos, enfim, de continua sendo relevante. E é um tipo de mudança legítimo. É uma razão para mudar que não está errada na essência, mas que precisa ser considerada com certo cuidado. Por quê? Porque não existe um motivo muito específico para fazer a mudança. Não existe um motivo bem óbvio e fácil de entender. Então concorda que se você tem um motivo que não é muito claro, você também não vai ter muito clareza no que precisa mudar. Então a gente viu que teve uma intenção de modernização, mas pelas críticas que a gente vai ver aqui daqui a pouco, talvez tenha passado do ponto. Então a gente viu aqui que é uma marca que ela vem evoluindo com um toque de tradição, mantendo um aspecto de uma marca local. É possível modernizar sem perder esse toque, mas não foi bem o que aconteceu.
Então vamos dar uma olhada agora como que estava a marca antes. Essa é a marca que foi substituída e a gente nota que o desenho dela, essa ilustração, na minha visão, é um pouco infantil demais. Se a gente olhar aqui o anterior, ele era infantil, mas era um estilo mais retrô de ilustração. Esse novo aqui, de 2016, novo não, né, de 2016, ele tem um estilo de ilustração, mas já mais nova, mais uma coisa assim, mais contemporânea. No meu texto eu falei que parece até uma ilustração de livro de história infantil. Isso eu acho inadequado. Tá? Então tenho minhas ressalvas em relação ao mascote, ao estilo da ilustração, assim como eu tenho agora, que é 3D também. Não gostava nem antes e agora também não gosto. A tipografia, ela tá um pouco genérica, né? O que não é ruim, porque a gente tem um elemento ilustrativo forte, tem muitas cores, então talvez não fosse prudente você fazer uma tipografia super estilizada também. A gente vê que ela até perdeu estilização em relação aos anteriores, que tinha a inicial e o T e o Z maiúsculos. Aqui a gente tem uma palavra normal, como se fosse escrita mesmo, sem nenhuma intervenção muito aparente. E algumas coisas um pouco esquisitas, que não são ruins em si, porque elas ajudam a compor o estilo. Mas que, se você olhar para essa marca com um olho de uma diretoria ou de um departamento de marketing que está pensando em mudar e modernizar, você vai conseguir listar várias coisas que você vai falar, estão datadas. Datado não é uma palavra muito precisa, mas sim, são coisas que não combinam talvez com o estilo pretendido. Aí beleza. Então a gente tem muitos degradês, muitas sombras, muitos detalhes. Se a gente olhar de perto a ilustração, a gente vai ver que tem um nível de detalhe absurdo nesse desenho. Então talvez tenha havido uma associação entre modernizar é igual a simplificar, o que é um erro. A gente está muito acostumado a pensar assim, por quê? Porque todo mundo que quer modernizar simplifica, então a gente acha que são sinônimos, mas não são sinônimos. Essa parte aqui também, né, ó, essas linhas vermelhas aqui também são um pouco esquisitas, um pouco exageradas. Acredito que tudo tem uma razão de ser para o equilíbrio da marca. Como ela tem muitos elementos, acredito que é uma marca difícil de equilibrar. Então muitas das decisões que estão aqui podem ter sido feitas não pensadas isoladamente, mas feitas para equilibrar o conjunto, certo? Então o conjunto é bom, o conjunto funciona. E funciona também nas embalagens, é que eu não vou entrar muito nesse assunto, mas a gente vê que funciona. Ainda tinha aqui nas embalagens essa característica, esse fundo amarelo aqui, ó, que destacava e criava um padrão, né? Independente da cor, do formato, do produto, tinha esse visual característico que ajudava as pessoas a identificar a marca no ponto de venda. Então, nesse ponto aqui, eu classificaria essa marca como uma marca tradicional, do ponto de vista de qualidade, e que eu poderia comprar por um preço razoavelmente competitivo. Não chegaria a ter um posicionamento super elevado, como Catupiry, quanto Aviação. Então, eu vejo essas duas lá em cima. Posso ter escrito, tem muitas marcas, né? Vou só citar essas como exemplo. Logo abaixo poderia ter uma Poleng, Presidente, talvez Tirolês, e aí para baixo a gente teria marcas mais populares, Italac, Piracanjuba, Quatá. E aqui um comparativo, né? Agora com a versão atual. Então eu vejo que não houve uma evolução da solução gráfica da marca, porque ela mantém a mesma estrutura. A gente tem uma faixa, tem um personagem e tem o nome, ele tem as cores que estavam na outra. Então, na minha análise, o que eu enfatizei foi melhoria da qualidade evidente dos elementos. A qualidade evidente não quer dizer uma qualidade final, uma qualidade geral do conjunto, mas uma qualidade individual de cada coisa. Então, a gente teve a maior mudança no personagem do Sr. Minas, que agora é chamado Sr. Minas, foi transformado daquele estilo infantil 2D para um estilo infantil 3D. Então, se a ideia é passar modernidade, que é uma palavra também serve para tudo, né? Mas vamos usar por falta de uma melhor. Se a objetivo é passar uma modernidade,
o 3D pode ser que ajude nisso. Apesar de que a crítica que eu fiz foi que ainda é muito infantil. Eu ainda acho que, mesmo mudando de estilo, não está mais próximo do que seria o ideal. Tá? A legibilidade eu acho que não melhorou, apesar da tipografia estar mais bonita, mais bem desenhada, mais personalizada para a marca, eu acho que ela até piorou. A legibilidade antiga para mim é visivelmente melhor. O contraste da cor do texto com o fundo também diminuiu, e isso foi compensado, que agora a tipografia é um pouco mais bold. Então assim, a tipografia, o desenho dela melhorou, ainda permite uma aplicação sozinha. Se a gente tirar o personagem, ainda vai continuar sendo um logotipo bom, que vai poder ser reproduzido sozinho. Ou seja, teve melhorias. Eu fiquei feliz que não foi destruído o que tinha antes. Geralmente as análises que eu faço, eu sempre me deparo com destruição do que tinha. Então por isso eu considerei uma evolução bem-vinda, supondo também que o objetivo fosse modernizar. Mas a gente não pode negar que houve perdas também. E isso é um traço muito comum, que a gente tem observado, a gente vê a própria Poleng, a empresa acerta numa coisa e erra, estraga a outra. A Poleng aumentou finalmente aquele símbolo, que não está bem desenhado, mas está maior na marca, nas embalagens, então vai facilitar muito encontrar os produtos Poleng, só que tiraram a cor azul característica, que é talvez a coisa mais característica da marca, é aquele tom de azul que foi tirado, substituído aí por uma cor turquesa esquisito. Tem um motivo conceitual, mas para mim é imperdoável você tirar a coisa mais reconhecível da marca, sendo uma marca de varejo, onde vai estar do lado de 1000 outras marcas. Então assim, os ganhos, resumidamente, foi uma aparência mais atual, a sinalização para o mercado de uma preocupação em evoluir e a correção de alguns erros gráficos ou de algumas coisas que não eram erros, mas que eram meio esquisitas. Tá? Então minha análise terminou mais ou menos nesse ponto aqui. E aí eu comecei a receber os comentários com as críticas das pessoas lá no LinkedIn. E eu vou usar eu vou trazer agora alguns desses comentários para a gente falar sobre quais foram essas perdas. Então aqui a gente tem críticas, principalmente, resumindo, né? Não vou trazer todas as críticas, mas a gente vê um padrão de pessoas falando que houve uma perda de unidade visual e agora o 3D não conversa tanto com o 2D da marca, foi perdido um pouco o conjunto. Mas a principal crítica foi em relação ao mascote, a perda do estilo que esse mascote trazia, uma coisa mais aconchegante, mais tradicional, mesmo com degradês, com sombras, com 2D, com efeito estilo de ilustração infantil, mesmo com todos esses defeitos, tinha inegavelmente um estilo mais aconchegante. E houve também uma perda da identificação das pessoas com um mascote novo. Claro, com o tempo isso acredito que vá ser superado, mas houve uma quebra da identificação talvez grande demais. As pessoas precisam entender que 3D não é o futuro para tudo. Nem tudo precisa ser palpável, muitas vezes fica mais brega que inovador. Isso é verdade, existe uma associação de modernidade com 3D, mas cá entre nós isso não se aplica a todas as marcas, principalmente se o contexto da marca for tradicional. Achei o mascote bonito, mas genérico. Não tem um estilo visual próprio e nem conversa com o restante dos elementos. Então essa é meio que uma impressão repetida. As pessoas entendem porque mudou, alguns pontos da mudança elas gostam, mas existe um lamento. Putz, entendi porque que mudou, mas que pena que mudou. Que pena que a gente perdeu aquilo. Essas artes emborrachadas ficam muito artificiais, prefiro a original. E é verdade, ficou com um aspecto emborrachado. Vamos olhar. Se a gente comparar, né, continua tendo nível de detalhe bom, continua tendo qualidade na solução, mas ela perdeu expressividade e ficou com um visual mais artificial do que o próprio desenho. Né? E eu teria ainda críticas pessoais mais para fazer aqui do que eu prefiro ou não. Né, para mim, deixou de ser uma pessoa velha, parece uma pessoa nova com um bigode branco. Essa pessoa aqui já falou, personagem idoso com traço jovem matou a simpatia e acolhimento, que são aspectos tradicionais de Minas. Então você vê, existe uma quebra de estilo.
como as pessoas estão classificando, a quebra com o tradicionalismo que a marca tinha. Esse rapaz aqui, ele fez ainda um comentário mais específico ainda. Em um personagem, os olhos são o espelho da alma e sinto que no redesenho ele perdeu muito essa expressividade. Olhando os dois assim, a gente vê que tá meio... O desenho 2D ele é um pouco mais claro, um pouco mais direto. O 3D ele é meio difuso, você perceber alguma coisa, as coisas dele. Essa pessoa disse, achei o mascote menos simpático. Sinto falta de mascotes em 2D. E por último aqui, gostava de antes. Um estilo mais retrô e que traz um certo tipo de aconchego, estilo casa de vô. Agora se tornou algo comum e perfeito demais. E com esses comentários eu fui acrescentando então a minha análise, essa conclusão que eu trago agora, que é toda essa perda do estilo não tem a ver com ter modernizado ou não, tem a ver com talvez mudado demais. E talvez tenha mudado demais porque não tinha um bom motivo, um motivo bem claro, um problema muito óbvio para ser consertado. Então tudo isso acabou aproximando a marca de uma estética de grande indústria alimentícia. O que antes parecia uma marca tradicional, de qualidade, local, aconchegante, mesmo que fosse uma empresa grande, ela tinha esse estilo de parecer uma marca mais próxima. Agora foi perdido. Pode ser que o objetivo tenha sido exatamente esse, de parecer agora figurar entre as grandes indústrias alimentícias. Já é um estilo que se aproxima mais ali da Seara, da Perdigão, sai um pouco para fora da questão do queijo, o que não faz muito sentido, porque é uma empresa de queijos, né? Então acho que mudou demais. Então isso eu não tinha colocado na minha análise, a perda do estilo tradicional. E eu não fiz isso porque eu não tive a sensação de perda, porque eu já não gostava antes e continuei não gostando do estilo, das duas. Mas com os comentários a gente descobriu que o público gostava, que o consumidor achava bom isso, gostava. Mesmo não sendo uma solução de alta qualidade, tinha uma simpatia maior. Então quando a gente trabalha com um projeto de redesign de marca, é crucial que a gente sempre considere uma coisa chamada valor acumulado de marca. Toda marca que existe há muito tempo e que é de alguma forma consolidada, ela tem algum valor acumulado. Esse valor pode ser só subjetivo ou pode estar em algum elemento visual também. No caso da Poleng, que nem eu comentei, o azul, acredito que era um valor acumulado da marca. E quando você trabalha num projeto de um redesign, não precisa ser de uma grande empresa, mas de uma pequena empresa, que você está trabalhando na mudança de um estilo antigo para um novo, você tem várias formas de descobrir qual valor é esse, qual valor acumulado é esse. Tem formas mais sofisticadas, formas mais simples, também não é uma coisa que é super complicada de fazer. Então, uma das coisas que eu faço é tentar fazer uma antecipação no momento que você está criando, fazer uma antecipação do que o público poderia não gostar. Fazer esse exercício imaginando que já mudou. Se eu mudar isso daqui, o que as pessoas vão falar? Um exemplo, eu te convido até, vou deixar aqui no card para você assistir depois o vídeo que eu analiso a marca da Chiquinho, que foi outra marca, outro redesign que eu acredito que não considerou todo o valor acumulado naquele caso lá, principalmente das cores. Então fazer esse exercício, se eu mudar isso, fazer uma lista mesmo, quais são as objeções que eu vou receber? O que as pessoas poderiam me dizer se eu mudasse esse elemento aqui da marca? E fazer isso para tudo que você pretende mexer. Isso vai te ajudar a ter uma clareza melhor do que é mais necessário mexer e do que talvez não é tão necessário. Talvez seja interessante preservar ou mexer pouco. Quando você faz esse exercício, a ideia não é você ter uma resposta para rebater uma crítica. É você mudar a sua criação, se for o caso. Esse aqui é o ganho. Às vezes você pode chegar à conclusão de que vai ter muito mais chance da pessoa entender errado do que ela entender o que você está querendo dizer. Isso tem de monte. Por isso que eu digo que muitos designers cometem esse erro. Principalmente os mais talentosos. Por quê? Porque são os que se acham mais o dono da cocada preta, que considera menos a opinião do público. A gente vê a Kia que aconteceu. É uma marca grande. E os caras fizeram uma mudança que ninguém consegue ler. É onde a gente se pergunta, será que ninguém se antecipou em relação a isso? Será que não estava óbvio, que não era legível? Então com isso a gente descobre que nesse caso aqui,
Mesmo a mudança não parecendo tão grande, ela foi grande do ponto de vista do público. Porque você perdeu uma coisa essencial, uma característica de estilo que estava sendo preservada até ontem. E apesar de não ter uma descaracterização, gera um sentimento de perda. Então a ideia de que a marca evoluiu já fica enfraquecida, porque ela empobreceu. Então a conclusão é que a marca tinha problemas, mas eles estavam sendo desculpados pelo público. Tudo bem que ela tem alguns problemas se ela tiver um estilo que eu gosto. E aqui está uma coisa que o designer tem dificuldade de fazer. Quer entender que o trabalho dele se encaixa num contexto maior. Já existia um trabalho antes dele chegar, que estava funcionando. O cliente comprava e gostava daqueles produtos por alguma razão. Então, antes de mexer, você precisa descobrir que razão que é essa, se o visual em si estava contribuindo para essa sensação, se o visual estava impedindo que ela fosse melhor, mas é que existe um espírito meio destrutivista. Então a gente vê que até num projeto onde não existe uma destruição muito evidente, existe uma perda de qualidade. O designer, além de querer mexer em coisas que ele não sabe exatamente se precisava, ele não faz um trabalho estratégico para ter essa visão aqui que num vídeo a gente consegue construir, fazendo uma análise simples. Então uma coisa que eu sempre faço nos meus projetos, quando eu vou mexer em alguma marca que existe, é respeitar primeiro o que está lá antes de mim e descobrir o que daquilo é bom e o que realmente precisa mexer. Às vezes a conclusão vai ser que não precisa mexer em quase nada. A marca não é sua, a marca é da empresa. E o designer que ignora isso, ele está sempre a um passo de estragar tudo. A gente sabe que o designer, às vezes, ele se acha o salvador da empresa. Nossa, aqui tá muito feio. Eu vou chegar e vou revolucionar. Eu vou aumentar as vendas. Eu vou mudar a visão desse povo. E no fundo, ele não tem o poder de fazer nada disso. Marcas são essenciais, mas não são tão importantes assim. Então, nesse caso aqui, eu acho que poderia realmente ter tido essa evolução. Não foi um erro ter mexido. Ela melhorou em vários aspectos, mas gerou outros problemas para a marca. E é isso que, para mim, não entra na minha cabeça. Você melhora uma cor de um lado e piora a outra. Você cobre a cabeça e descobre o pé. Mas eu classifiquei a mudança como boa porque ela não é tão destrutiva. Olha que ponto que a gente chegou. A gente fica feliz quando uma mudança de uma marca não destrói o que ela era. Então acho que a gente está meio que se contentando com um pouco. Tá? Existe um plano de fundo para tudo isso, que eu acho que é tema para um outro vídeo, que é essa conversa de modernização, essa palavra moderna, que eu critiquei várias vezes aqui. Modernizar, adaptar para o contexto digital, adaptar para um público mais jovem. Quase sempre isso é balela e vira um tipo de ciclo vicioso. E cada marca que não é bem assessorada vai fazendo mudanças que não deveriam fazer, incentivando as outras a mudar também só porque elas mudaram, e daqui a pouco todas as marcas viraram lixo. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. É isso, meus amigos, gostaram dessa análise aqui? Então deixa uma curtida aqui nesse vídeo, que isso é bem importante para o canal. Se inscreva para receber as próximas análises e me diz aqui no comentário qual o seu ponto de vista sobre esse caso da tirolês. O que você, enquanto designer, acha desse assunto? Eu vou gostar muito de ler. Era isso, meus amigos, que eu tinha para dizer, e até o próximo vídeo.